Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia de nós falarmos de versículo por versículo. E que tal se hoje nós olhássemos firmemente para Jesus? Porque hoje não é apenas mais um dia. Hoje é o último dia do mês. E quando nós chegamos ao final de um ciclo, é natural nós pararmos para refletir sobre o que mudou, sobre o que aprendemos, o que ainda precisa ser ajustado. Talvez você tenha avançado em algumas áreas, talvez tenha enfrentado dificuldades em outras, mas hoje não é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre fazer contas. É sobre nós ajustarmos o foco. Porque amanhã começa um novo mês. E a forma como nós entramos nele faz toda a diferença. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esse versículo é um direcionamento completo, porque esse versículo nos mostra onde deve estar o nosso foco. Porque a direção para onde nós olhamos, ela define a nossa caminhada. Aquilo para onde nós olhamos, isso influencia como nós vivemos. Se nós olhamos apenas para os problemas, com certeza a ansiedade cresce. Se nós olhamos apenas para os erros, a nossa culpa aumenta. E se a gente olha para as dificuldades, com certeza o desânimo aparece. Mas quando a gente olha para Jesus, algo muda. O texto nos diz que ele é autor e consumador. Ou seja, Jesus começou a obra e ele também vai completá-la. Só isso deve nos trazer segurança. A nossa caminhada com Deus não depende apenas da nossa força. A nossa caminhada depende da fidelidade de Jesus Cristo. Para nós, o que a gente tem que evitar, o que a gente tem que estar mais atentos, é não perdermos o foco ao longo da nossa vida. Porque é muito fácil nós nos distrairmos com as preocupações, com as pressões, com as comparações. Todas essas coisas, elas tiram o foco de Jesus. E quando o foco se perde, a nossa fé, ela enfraquece. E é por isso que o versículo diz, olhando firmemente. Não é apenas um olhar ocasional, é um olhar constante. Bom, amanhã começa um novo mês, começa novas oportunidades, novas decisões, também novos desafios. E talvez a gente até pense, eu quero fazer diferente. Mas a mudança, ela não começa com um esforço exagerado. A mudança começa com um foco correto. Olhar para Jesus todos os dias. Isso não é sobre perfeição, nós não somos perfeitos, é sobre direção. Nós precisamos entrar nesse novo mês de uma maneira correta. Não precisa ser nada perfeito, mas precisa ser com a direção certa. E a direção certa é Jesus Cristo no centro da nossa vida. Nós precisamos ajustar o foco e isso é sempre possível
Mesmo que a gente já tenha falhado, mesmo que a gente já tenha se distraído, mesmo que a gente tenha se afastado por algum momento, hoje nós podemos ajustar o nosso foco novamente. Nós podemos ajustá-lo e aí a gente vai recomeçar. Então, para a nossa aplicação prática de hoje, eu quero te convidar a 3 atitudes. Primeiro, vamos olhar para trás como aprendizado, não com culpa. Segundo, a gente deve entregar a Deus aquilo que não saiu como o esperado. E terceiro, nós precisamos decidir entrar nesse novo mês com foco em Jesus Cristo. Então, depois de nós ouvirmos essa palavra de Deus, esse versículo de hoje, eu os convido para nós fazermos a nossa oração, mas vamos fazer essa oração como quem está encerrando um ciclo e se prepara para um novo, ok? Vamos conversar com Jesus Cristo. Jesus, eu chego ao final deste mês de março reconhecendo que eu preciso de Ti. Em alguns momentos eu acertei, em outros falhei. Mas hoje eu ajusto o meu olhar. Eu não quero viver distraído, Jesus. Eu quero viver focado em Ti. Eu te peço, guia meus passos neste novo mês. Fortalece a minha fé e ajuda-me a caminhar olhando para Ti todos os dias. Eu te peço isso do fundo do coração para a minha vida, da minha família e de todos aqueles que me ouvem neste momento. Amém. Hoje nós encerramos um mês e encerramos um ciclo. Mas amanhã nós começamos outro. E o mais importante não é como esse mês terminou, é como nós decidimos continuar. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. E se Ele permitir, eu te espero aqui amanhã para nós começarmos um novo mês com a Bíblia sem complicação. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.